E a paz do Senhor Jesus encontre espaço em seu coração, que a esperança que vem do Espírito Santo produz em nós os efeitos necessários para superarmos hoje as dificuldades de hoje. Entregamos a Deus, pelo nome de Jesus, nossas necessidades e clamamos, pedindo o pão de cada dia. O pão de cada dia pode ser uma duplicata para pagar, pode ser um compromisso financeiro, pode ser uma luta contra uma doença, por exemplo, está no hospital, está firme ali, promovendo a fé ou nutrindo o nosso coração de esperança diante de um sofrimento, de uma doença, de um relacionamento, de um casamento que anda mal, mas que pedimos a Deus que nos dê o sustento no dia de hoje, para que a gente possa superar com o Espírito Santo a dificuldade de hoje. Vamos agradecer pelo dia de ontem, pelo nosso passado e colocar a esperança do futuro na mão do nosso Senhor Jesus. Entregamos a Deus o nosso futuro. Então, obrigado, meu Deus, porque hoje o Senhor está comigo, sustentando meus joelhos, levantando-me no meu calcanhar e trazendo-me força para superar com dignidade os problemas de hoje. Amém. Hoje, dia 13 de outubro de 2025, a reflexão do dia, 28ª semana do Tempo Comum, segunda-feira, cor litúrgica verde. Santo do dia, Beata Alexandrina Maria da Costa, é, vi, a virgindade como um dom a ser preservado. Ela que morreu justamente defendendo sua virgindade. Alexandrina Maria da Costa nasceu em Balazar, uma província da Arquidiocese de Braga, Portugal, no dia 30 de março de 1904. Aos 14 anos, aconteceu um fato que seria decisivo para a sua vida. Era um sábado santo e nesse dia ela, sua irmã e mais uma mocinha, aprendiz, estavam a trabalhar na costura quando perceberam que três homens forçaram a porta e conseguiram entrar. Então, num ato de violência contra essas três mocinhas, os homens se colocaram em disposição violenta e ela, a Beata Alessandrina, para defender a sua honra e a castidade, sobrou para ela pular de um lugar muito alto, né? Então, ela não hesitou e, ao tirar-se pela janela de uma altura de 4 metros, as consequências foram terríveis, né? Ela acabou ficando paralisada da cintura para baixo, se arrastando com muitas dores, e viveu assim sua adolescência, sempre clamando a Deus e a Maria pela sua cura, até que ela entendeu que era daquele jeito que no sofrimento que ela converteria corações. Então ela se entrega à sua missão de evangelizar mesmo daquela forma, alcançando inclusive com cartas e tocando o coração do Papa daquela época. No dia 13 de outubro, aniversário da última aparição de Nossa Senhora em Fátima, ela foi ouvida exclamando: Estou feliz, porque vou para o céu. E às 19 horas, ela acabou falecendo naquele mesmo dia, né, entregando a sua vida de sofrimento ao Senhor. Beata Alessandrina Maria da Costa, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos preparar o nosso coração para ouvirmos a palavra de Deus. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por vocação, escolhido para o Evangelho de Deus, esse Evangelho que Deus havia prometido por meio de seus profetas nas Sagradas Escrituras e que diz respeito ao seu filho, descendentes de Davi, segundo a carne, autenticado como Filho de Deus com poder, pelo Espírito de Santidade que o ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. É por ele que recebemos a graça da vocação para o apostolado, a fim de podermos trazer a obediência da fé todos os povos pagãos para a glória de seu nome.
Entre esses povos estáis também vós, chamados a ser discípulos de Jesus Cristo. A vós, todos que morais em Roma, amados de Deus e santos por vocação, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 97. O Senhor fez conhecer a salvação. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer a salvação. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Alegrai-vos e exultai. O Senhor fez conhecer a salvação. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará. Porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Aquela geração de Jesus, no tempo dele, apesar de ser má, ela buscava um sinal, né? Então, era uma questão só de fé. Então, a situação estava menos complicada. O ruim é quando a geração atual ela não busca sinal nenhum. É uma geração má e rejeita a palavra de Deus, rejeita o Senhor Jesus e rejeita o próprio Deus. Bom, nós somos homens e mulheres convertidos, vivemos nossa vida na doação à igreja, então, graças a Deus, nós conseguimos ver uma grande quantidade de homens, mulheres, jovens, rapazes, moças, crianças convertidos no Senhor. A minha perspectiva em relação a esta geração é um pouco diferente, mas quando saio da igreja ou quando na minha atividade secular, trabalho, deslocamentos, e começo a perceber as pessoas no meio da rua em suas atitudes, então, faça uma experiência um dia, fique 10 minutos numa saída de uma escola, para você ver só. Quando você vai ver que a garotada, a meninada, está inconsequente, ainda cedo, parece que aprende isso na escola, que pecar publicamente é uma honra. Então, os seus pecados, eles são transgredidos de forma pública, sem nenhuma vergonha, porque a lei permite na Constituição. Que é isso? Então, nós pais temos que orientar os nossos filhos. Aquilo que uma lei permite não significa que é moralmente correto. Então, não é assim. Eu não posso fazer desse jeito. Eu tenho que, acima de tudo, honrar o meu Deus, nosso Deus. E só vai honrar a Deus aquela família que tem temor a Deus, aquela família que sabe e que tem a consciência das leis do Senhor. As leis do Senhor, os 10 mandamentos, a lei que rege
que nos rege para uma moralidade tal de que forma que nós não saiamos dos limites do Espírito Santo, sobre a proteção do Espírito Santo, para que nós possamos ver os sinais, esses sinais que Jesus está falando. Qual é o sinal de Jonas? Ele que ficou 3 dias ali perdido na imensidão do mar, né, no ventre de um peixe, e depois ele é colocado em Nínive. Então ali nós temos esta comparação com a ressurreição de Jesus. Ele é morto, sepultado, ressuscita ao terceiro dia, está no meio de nós. Então, esta ressurreição, este Deus que está no nosso meio, que esteve conosco e que nos revela todo o caminho da salvação. É necessário, então, compreendermos esse sinal. Nós também morreremos. Assim como Jesus encontrou a morte na cruz, nós morreremos também. Mas todo cristão que morre, morreu. Do outro lado, quem que eu vou achar? Primeiro que a pessoa que eu vou achar sou eu mesmo, né? Então, morri, eu continuo na consciência da vida eterna, agora acompanhado com Jesus. Então, é o próprio Cristo que há de me conduzir à vida eterna. Agora, algumas pessoas vão morrer. Quem que ela vai esperar do outro lado? Ela mesma. Mas como? Na ressurreição, né, quando acaba o limite da substância do corpo, né, isso aqui é o corpo, então o corpo tem limite, mas na nossa morte, o espírito nosso é eterno, então nós vamos viver a consciência plena de tudo, ou para a eternidade diante de Deus, ou para o fundo dos infernos, onde haverá sofrimento e ranger de dentes. A ausência de Deus é um ato de sofrimento, assim como a presença eterna em Deus é um ato de glória, é um ato de vida eterna. Agora, a ausência de Deus é um ato de eterno sofrimento. Então, por que conduzir os nossos filhos a esse eterno sofrimento, preservando-os do respeito ao Senhor, da honra ao Senhor, da graça da vida eterna, preservando o nosso filho disso? Né? Não compreendo a atitude de algumas famílias que querem conduzir os seus filhos longe da esperança da salvação. Por quê? Papai e mamãe querem viver no pecado. E para viver no pecado, ninguém consegue pecar sozinho, né? Quem dera se você conseguisse pecar sozinho, mas não consegue. Você precisa de uma porção de pecadores do seu lado para justificar aquele ato pecaminoso que você está vivendo. Então, por isso, você vai arrastando pessoas, amigos, parceiros, vai arrastando para o pecado porque você não quer ficar sozinho no pecado. É isso que Jesus está falando no Evangelho de hoje. Ô geração má, né? Sem perceber os sinais de Jonas. Né? Agora, bendito será a rainha de Sabá, né? Que trouxe a esperança da salvação para a sua terra ao ouvir Salomão na sua sabedoria, mas está aqui quem é mais do que Salomão. Né? Literalmente, este é o filho de Davi, não Salomão. Este é o filho de Davi, prometido na promessa. Aquele que restituirá Jerusalém, aquele que traz a nova Jerusalém, aquele que reconstrói o templo do Senhor, não Salomão, tá? Não é Salomão. Salomão até tentou fazer um templo de pedra que depois foi destruído por Nabucodonosor. E esse templo que Jesus, esse reino que Jesus constrói, nenhum homem é capaz de destruir, porque é o reino de Deus que está no nosso meio. Então está aqui quem é maior do que Salomão. Depois ele completa: no dia do julgamento, então haverá um dia de julgamento. Os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão. Quer dizer, os ninivitas, que eram pecadores, né? Mas ouviram a pregação de Jonas e se converteram. Porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está aqui quem é maior do que Jonas. Então, que neste evangelho, nessa santa liturgia,
possamos ouvir a palavra de Deus. É isso que Paulo nos lembra em Romanos, capítulo 1, de 1 a 7, que a igreja é constituída de apóstolos, apostólico, a missão apostólica, e o de discipulado. A igreja, na sua condição apostólica, ela vem desde o Papa, bispos, padres, diáconos, e também o discipulado, que somos nós que participamos da igreja. Então, esse todo ordenamento na igreja é para a nossa salvação. O salmo de hoje, o 97, fala: o Senhor fez conhecer a salvação. Então, há disposição de Deus em nos salvar, se nós aceitarmos a salvação. Que esse Santo Evangelho possa produzir em nós motivação de esperança e o alerta na nossa santidade. Confiando então na intercessão de Santa Alessandrina Maria da Costa, que morreu na defesa dos mandamentos do Senhor. Ela não quis pecar contra o sexto mandamento, que é a castidade, e preferiu, assim, arriscar a sua própria vida para não arriscar-se de contrariar o sexto mandamento de Deus. Pedimos a sua intercessão para a nossa vida. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de Mim Se Não Evangelizar, e dentro desse projeto temos a Reflexão do Dia, que é um programa com esse objetivo, de revelar para nós o que nos fala a liturgia da palavra em Cristo Jesus. E hoje o Senhor vem nos pedir determinação, santidade, temor a Deus nas nossas atitudes e ações, e uma disposição muito grande para converter almas para o Senhor. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.